As árvores na Bíblia. Parte 3. No vídeo anterior falamos sobre a acácia. Essa árvore, apesar de não ter madeira forte, é valorizada por sua beleza, especialmente quando floresce em amarelo ou vermelho. Na Bíblia, a acácia foi utilizada pelos israelitas para construir o tabernáculo, sendo mencionada 41 vezes. Neste vídeo falaremos do álamo. Vamos ao conteúdo. Álamo. Nomes populares: álamo, álamo europeu, álamo itálica, álamo negro, álamo piramidal, chopo, chopo da Lombardia, chopo italiano, chopo negro. Categoria: árvores, árvores ornamentais. Clima: continental, mediterrâneo, subtropical, temperado. Origem: África, Ásia, Europa. Altura: acima de 12 metros. Luminosidade: sol pleno. Ciclo de vida: perene, sua floração e floragem permanecem vivas durante todo o ano. O álamo é uma árvore de porte médio a grande, que chega a alcançar 30 metros de altura. É uma espécie de talha elegante, com tronco ereto e copa mais ou menos densa, de forma oval, colunar ou piramidal, de acordo com a variedade. As folhas são romboides, simples, alternas, com margens serrilhadas e um pecíolo longo e fino. Sendo uma espécie dioica, apresenta indivíduos machos e fêmeas. As inflorescências são axilares, do tipo espiga, com flores de cor creme esverdeadas, pequenas, sem importância ornamental, polinizadas através do vento. Os frutos são do tipo cápsula e se abrem revelando as sementes entremeadas em fibras algodonosas. O álamo é uma árvore muito popular na Europa. Com qualidades ornamentais e crescimento rápido, ele é uma boa opção para o paisagismo em grandes áreas, principalmente quando arranjado em renques ao longo de passeios, criando um belo efeito visual. Sua utilização na arborização urbana é contraindicada, pois suas raízes são bastante agressivas, sendo preconizado que o plantio seja realizado a pelo menos 15 metros de distância de construções ou tubulações subterrâneas. Cultivares de copas densas, como a itálica, também servem como quebra-ventos. Sua madeira é muito leve, clara, uniforme e de baixa resistência, sendo utilizada na fabricação de papel, brinquedos, palitos de fósforos, caixotaria, móveis, aglomerados e persianas, entre outras aplicações. Deve ser cultivado sob sol pleno, em solos ácidos ou alcalinos, arenosos ou argilosos, enriquecido com matéria orgânica e irrigado no primeiro ano de implantação. Rústico, o álamo se adapta bem a solos úmidos e resiste a curtos períodos de estiagem. Planta típica de clima temperado, suporta geadas e frio intenso, até 24 graus Celsius negativos, e não tolera o calor tropical, sendo indicada para regiões de altitude sul do Brasil. Na passagem em que esta palavra ocorre em Gênesis 30 verso 37, tomou, então, Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. A palavra primitiva vem de uma raiz que significa coisa branca. O álamo branco é comum na Palestina, e preenche as condições do texto da escritura em que esse nome se encontra. Era plantada em virtude da sua sombra, e usava-se a madeira para utensílios de casa. Varas descascadas do álamo foram postas por Jacó diante do rebanho de Labão, as quais, assim escorchadas, pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para dessedentar-se, e conceberam quando vinham a beber. Gênesis 30 verso 37. A árvore mencionada em Gênesis 30 verso 31 não nasce no sítio indicado, provavelmente a palavra empregada significa amendoeira. O álamo ou chopo branco estava presente em cerimônias e oferendas em honra a Dionísio, deus do vinho e da natureza. Era costume que aqueles que se dedicavam a estes cultos se cobrissem com folhas de álamo. Os gregos em Jogos Olímpicos tinham por costume coroar vencedores com galhos de álamo, porque segundo a lenda Heracles, um herói grego, teria regressado do submundo com uma coroa de galhos de álamo, árvore pela qual tinha predileção.
Em Oséias 4 verso 12 e 13, temos também a menção ao álamo. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostituem-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e do álamo, e do olmeiro, porque é boa a sua sombra, por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Oséias 4 verso 12 e 13. Contexto espiritual pelo princípio da primeira menção. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: despede-me a fim de que eu vá para meu lugar e para minha terra. Dá-me as minhas mulheres, e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: se tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo, pois tenho percebido que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, que te darei. Ao que lhe respondeu Jacó: tu sabes como te hei servido, e como tem passado o teu gado comigo. Porque o pouco que tinhas antes da minha vinda tem se multiplicado abundantemente, e o Senhor te tem abençoado por onde quer que eu fui. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Insistiu Labão: que te darei? Então respondeu Jacó: não me darás nada, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os escuros entre as ovelhas, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. De modo que responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e escuro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Concordou Labão, dizendo: seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia algum branco, e todos os escuros entre os cordeiros, e os deu nas mãos de seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de estoraque, álamo, de amendoeira e de plátano e, descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia, e as varas que descascara pôs em frente dos rebanhos, nos coxos, isto é, nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam, e conceberam quando vinham beber. Os rebanhos concebiam diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados e para todos os escuros no rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos bebedouros, diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas, mas quando era fraco o rebanho, ele não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Gênesis 30 do verso 25 ao 43. A matéria-prima do discipulado, varas verdes. Tomou, então, Jacó varas verdes. Em seu engenhoso plano para fazer prosperar seu rebanho, Jacó fez uso de varas verdes para obter o resultado que esperava. Varas verdes são mais fáceis de trabalhar por serem mais tenras e, portanto, flexíveis ao manuseio. Essa é uma figura perfeita para representar o trabalho do discipulado, pois nosso papel é investir naqueles que têm a flexibilidade para serem acompanhados. Jesus, ao iniciar seu ministério terreno, escolheu para si 12 varas verdes onde trabalhou ardorosamente durante 3 anos moldando seu caráter e imprimindo uma nova identidade. Havia muitas pessoas prontas em sua época, no entanto já era madeira seca, tinham seus próprios conceitos e vícios. O próprio João Batista preferiu entregar seus discípulos a Jesus a sujeitar-se a uma nova formação. Devemos pedir a Deus em oração que nos dê um caráter moldável a fim de sempre estarmos prontos a mudanças estratégicas. Todos nós um dia fomos varas verdes. Pense um pouco sobre as atitudes imaturas que cometeu durante sua caminhada cristã e até mesmo sobre o trabalho que deu aos seus irmãos. Em um processo contínuo, ele nos forma e nos modela aquilo que deseja.
Todos nós estamos nesse processo e ele continuará trabalhando em nós enquanto formos tratáveis. Olhe ao seu redor e veja quantas varas verdes estão disponíveis para serem trabalhadas e transformadas em colunas na casa de Deus. Não despreze nenhuma delas, pois Deus as usará de forma surpreendente para trazer a multiplicação em sua vida e ministério. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.